um conteúdo em relação a Carolina Maria de Jesus, é isso? Pronto, massa. Então, para falar de Carolina Maria de Jesus, rememorar a história dela, a gente precisa compreender também, um pouco considerar qual é a lógica que permeia a constituição do nosso próprio país, em que se baseia, em que se pauta a formação da sociedade brasileira, para a gente conseguir compreender um pouco da história da Carolina Maria de Jesus, certo? E a partir desse contexto histórico, cultural, político, econômico, social, linkar com o que estava também acontecendo no Brasil naquele período lá em que a Carolina Maria de Jesus nasce, que foi lá no ano de 1914 e que ela falece em 1977. Então, nesses pouco mais de 60 anos, estava acontecendo muita coisa aqui no país e que muito impactou, que influenciou também, a vida, a história da Carolina Maria de Jesus. E que é importante a gente fazer esse resgate para entender que nada que nos acontece está desvinculado da história. As coisas não estão soltas, Inclusive, o fato de vocês estarem aqui hoje, uma turma imensa, a plateia está cheia. E em 2023, a gente perguntar, se você já ouviu ou já leu alguma obra de Carolina Maria de Jesus, e vocês dizerem que não, isso também está linkado com uma história que afeta muito mulheres negras e homens negros nesse país, que é a invisibilidade da sua importância, da sua história, das suas obras, da literatura que foi produzida por essas pessoas. Então a gente precisa fazer, ainda que brevemente, um resgate histórico, político, para poder compreender esse tema central, que nós convidamos vocês para o bate-papo de hoje, que é pensar do quarto de despejo para o mundo, no nosso tema, o legado, a importância da literatura da Carolina Maria de Jesus para nós nos dias atuais. Então está muito ligado também a uma lógica que foi pautada, que é pautada no racismo, no sexismo e diversas estruturas que vai se sustentando e vai se consolidando para invisibilizar a nossa existência. Em 2023, a gente não saber, não ter lido, não teve a oportunidade de ler, de estudar, de conhecer um pouco a vida e a obra desta mulher, certo? E aí, o que a gente pode aprender também com o legado que foi construído, que foi deixado por ela, um pouco aí do objetivo da pauta do dia, tá? E pensar também, tem um ponto que para algumas conversas assim, um pouco delicado, mas atualmente, em 2023, está havendo também toda uma discussão em torno da Carolina Maria de Jesus, do seu legado, das suas obras, dos direitos autorais sobre o que ela produziu, onde familiares de Carolina Maria de Jesus, e aí mais especificamente, netas de Carolina, tem reivindicado também os seus direitos a partir das obras dela, onde está assim, tendo conflitos mesmo na justiça a partir do legado de direitos autorais das coisas que ela produziu. E aí mais adiante eu vou falar um pouco. E eu tive a oportunidade de conhecer uma das netas de Carolina Maria de Jesus, a Adriana, que inclusive eu me sinto muito honrada por ter a licença dela enquanto uma pessoa ali, da Carolina, de sangue, falando da importância mesmo de existir espaços como esses para ampliar a visibilidade da existência da sua avó, que por muitos anos foi invisibilizada e silenciada em nosso país, certo? Então a gente está falando de uma questão que também, que envolve aí uma série de violências e de violação do direito da existência da pessoa, certo? Então, para tratar também essa ideia, além da própria literatura da Carolina Maria de Jesus, que é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, nós também eu vou trazer um pouco das contribuições da assistente social Matilde Ribeiro, professora doutora Matilde Ribeiro, da professora Graciele Costa, que são assistentes sociais, porque elas vão falar um pouco também para a gente das consequências mesmo do racismo, do sexismo nas vidas de mulheres negras como a Carolina Maria de Jesus. Elas não vão trazer
conteúdos mais diretamente relacionados à Carolina, mas elas vão explicar um pouco de como é que se constitui o Brasil enquanto nação e pautado em que, né, esse Brasil ele vai se construindo enquanto nação, para que nós soframos hoje consequências do racismo, do sexismo, da LGBTQI-fobia, né, de várias violências aí que atravessam o nosso cotidiano nas nossas relações. Certo? Até aqui tá beleza? Tá tranquilo? Tá tudo compreensível? Pronto. Massa. E também, logicamente, não poderia deixar de referenciar, né, as próprias netas de Carolina Maria de Jesus, que eu venho acompanhando, né? Tem a rede social lá, o Instagram, que eu tô ligada, todo mundo aqui, né? Pelo menos eu acredito que a maioria se conecta no Instagram, se conecta? Uhum. Então, tem o Instagram das Netas de Carolina, né? Onde elas compartilham também um pouco as histórias da Carolina, vai trazendo ali alguns textos, alguns fragmentos, né, do que a Carolina Maria de Jesus produziu. E eu convido vocês que possam também acessar, que possam, né, procurar e acompanhar mesmo. Elas têm compartilhado um tanto também dessa história aí, né, dessa luta pelos direitos autorais da avó, de também ter direito, né, para elas em relação a isso. E vale a pena vocês conferirem lá, certo? E aí, assim, quais são brevemente, né, esses pressupostos? Qual era o contexto social, histórico, político, econômico, né, anteriores ao nascimento aí da Carolina e que impactaram na sua vida lá em 1914 a 1977, né, que foi o período em que ela viveu no nosso país. Então, a Matilde Ribeiro, a Graciele Costa, essas referências que eu mencionei, né, antes, que eu situei vocês, que iria basear minha fala, elas dizem que é preciso, né, a gente lembrar que nós estamos falando de um país, né, de um Brasil que se estruturou, que se consolidou, né, que se organizou, né, enquanto nação a partir do colonialismo escravista. Lá, olha a história do século XV, né? Então, o Brasil vai se utilizando aí de mecanismos racistas, violentos contra homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, negros, negras e negres, né? Para se constituir enquanto uma nação que se queria de qualquer forma se adequar às relações ali, né, de produzir, de reproduzir a vida. E aí tentando se moldar numa perspectiva lá da Europa, né, nesse período aí de capitalismo, né, a nação tentando ali se consolidar economicamente, socialmente, culturalmente, né? E aí o Brasil queria pegar a mesma pegada da Europa, esquecendo das nossas particularidades enquanto nação, né? Porque cada país tem a sua cultura, né? Cada país tem o quê? O que é que tem em cada país que a gente diferencia um do outro? Cultura, língua, identidade, o que mais? Comida, tradições, o que mais que diferencia? Economia, religião, política. Oi? Dança. Então tem vários elementos, vários aspectos que vão, né, diferenciar um país do outro. Mas o Brasil queria porque queria se moldar, né, aquilo que estava acontecendo na Europa, né, queria que sua economia funcionasse do mesmo jeito, né, igual país de primeiro mundo, mas esqueceu o quê? Que nesse sistema imposto aí, a situação das mulheres, né, escravizadas era uma situação de penúria. Era pau para toda obra, né? A Matilde Ribeiro vai falar isso. Era uma situação a serviço da Casa Grande, né? Escravos e escravas não eram pessoas a serem consideradas, né, como pessoas, como gente, como humanos e humanas, né? Trabalhavam de sol a sol, não tinham os direitos básicos, né, garantidos e, em muitos casos, não tinham direito à própria vida. Então era uma lógica de perversidade contra pessoas negras, né? Contra os povos originários, e que até hoje
a gente ainda tem aí, né, que lidar com esse tipo de realidade. Estou falando alguma besteira? Alguém está inventando? Ali tem uma vasta literatura, inclusive aí, escrita, também produzida, não só por pessoas que ocupam a academia, a universidade, que produzem, mas tem várias outras produções em diversas linguagens artísticas, né, depoimentos, né, entrevistas, que homens e mulheres, negras e negros nesse país deixou aí registrado para que nós pudéssemos acessar essa história, para que nós pudéssemos compreender a nossa realidade de vida hoje, que está diretamente conectada com essa história anterior a séculos atrás, né? E aí depois a gente vê o quê? A assinatura dando salto aqui na história, né? A assinatura da... Qual foi a lei que dizem que nos libertou da escravização? Lei Áurea. Quem foi a magnífica que fez essa grande generosidade? Princesa Isabel. Que é o legado da pessoa que fez o bem para a humanidade, né? Mas, dentro dessas literaturas que vão defender, né, esse lugar da Princesa Isabel como essa heroína, pessoa maravilhosa, né, que prestou uma grande generosidade à população negra, né, a população negra da época, não vai falar, por exemplo, que após a assinatura dessa lei, né, negros não foram, na verdade, integradas às novas regras de uma sociedade, né, baseada aí agora no trabalho, uma lógica de trabalho assalariado, né, então pessoas negras não tinham esse direito, políticas foram criadas, né, construídas para receber pessoas de outros países imigrantes, mas deixando haver navios, deixando jogada à sorte as pessoas negras desse país, né? Então, pensar essa pós-abolição é a gente lembrar que uma política ela também foi construída em nosso país que nega às pessoas, né, ex-escravos e escravas, né, pessoas escravizadas, nega a terra, nega acesso à moradia, que nega a educação, que nega acesso à alimentação, que nega uma vida com qualidade, certo? Então, a pegada aí é essa. E é essa realidade que vai impactar na vida também de Carolina Maria de Jesus. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, Gilmara? Né? O que tem tudo a ver? Tem tudo a ver, porque a Carolina, ela nasce lá em 1914, né? Ela nasceu em Minas Gerais, tá? Ela nasceu na cidade chamada Sacramento, né? Mas ela viveu, a partir de 1940, ela viveu em São Paulo, lá na favela do Canidé. Ela vivia como catadora, né? Hoje a gente chama catadora de material reciclável, mas nos registros dela e na época era catadora de lixo mesmo, era assim que fielmente a literatura coloca, certo? E ela registrava todo o cotidiano, né, dela, de como ela vivia com a família. Ela teve 3 filhos. Ela registrava o cotidiano da comunidade ali, da favela, nos papéis que ela encontrava no lixo. Alguns ela, né, separava para vender, porque ela sobrevivia também, né? A família dela vivia desse material que ela pegava no lixo, mas ela também separava o papel e escrevia ali todas as questões em torno da favela, do que acontecia na vida dela, direta e indiretamente, né? Ela não tinha um grau de escolaridade completo, tá? Ela foi, né, um certo dia, um repórter chamado Audálio Dantas foi convidado a fazer uma reportagem lá, né, porque na época estava expandindo lá o Rio Tietê, né, lá no bairro do Canidé, onde Carolina morava. E aí ele encontrou a Carolina, encontrou os escritos dela e transformou, né, foi a pessoa assim que inicialmente realmente impulsionou para que a Carolina Maria de Jesus pudesse escrever seu livro, né? Pudesse, na verdade, publicar aquilo que ela já tinha escrito há muito tempo, né? Ela tinha muito conteúdo, era muita coisa que a mulher escrevia, certo? E aí, qual era o cenário naquela época, né? Qual era o cenário que estava em evidência e que Carolina ela também relata na sua obra? Ela vai falar que aquele contexto do Brasil era um contexto atravessado de muita fome, de pobreza, de violência. E aí, violência
do Estado, violência nas relações interpessoais dentro da quebrada, né? Não rola às vezes não rola os conflitos, não rola as brigas, né? Não rola as questões aí. Então, era a violência que ela falava entre a própria comunidade e a violência do próprio Estado, a violência policial, a repressão, né? A negação da existência daquelas pessoas ali enquanto humanas, certo? E aí ela evidenciava muito a questão da fome. Então ela falava muito do quanto ela passava fome, da família que passava fome, ela falava muito desse lugar, né? Dessa realidade que atravessava o contexto ali do Brasil naquela época, né? E ela fala, né, que na verdade aquilo ali aconteceu ali na favela do Canindé, mas que se a gente para observar na nossa quebrada, a gente presencia ainda essas questões de violência, né, de negligência, todo mundo de não ter saneamento básico, né, de não ter acesso ao emprego, à renda, ao trabalho. É uma realidade que está ainda distante da gente? Infelizmente, não é, né? Então, Carolina, ela marcou a história denunciando o descaso, né, a negligência do Estado, o apagamento, né, daquelas pessoas das periferias do Brasil. Na verdade, Carolina, né, eu vejo Carolina como um retrato mesmo do Brasil, um retrato de mulheres negras, de meninas negras, né, de idosas negras neste país que vivem nas diversas quebradas. E aqui em Salvador a gente tem um monte, né? Nós temos um monte, então não é algo que está distante da nossa realidade. A Carolina, ela nos alertava sobre a importância da gente, de não nos perder nos nossos propósitos, apesar de toda a dificuldade que ela passava. Ela, mesmo frente, né, a todos os impactos do racismo, de toda a violência que ela vivia enquanto mulher, enquanto negra, né, ela falava muito assim, em outros termos, ela valorizava essa nossa subjetividade, o nosso afeto, o acreditar em nós, o acreditar na nossa capacidade de ser além, né? Então ela escrevia muito também sobre isso, né? Então lá no seu livro, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela tem alguns recortes, algumas passagens, ela dizia, em 2 de maio de 58, ela falava: eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que eu não tinha valor e achei, né, que era perder tempo. Quantas vezes nós paramos, né, e nos questionamos? Já fizeram isso? Já teve um momento assim de parar e questionar a nossa própria capacidade de fazer algo diferente, bonito, legal, que alguém vai olhar e vai dizer assim: pô, velho, foi massa aquilo ali que você fez. Quantas vezes negamos essa nossa capacidade? Poucas ou muitas? Pode falar, gatona. Olha o microfone ali, Se quiser vir pra frente também, melhor ainda, todo mundo te vê. E no diário dela, ela até fala, né, dessa parte que, pelo fato de ali na periferia, ela era a única que lia e escrevia, né, com os livros, com o papel que ela recolhia, tanto para vender, os outros ela ficava. E aí ela mostra como ali, naquele círculo, as pessoas não acreditavam no potencial dela. Dizia que ela era louca por ela estar ali escrevendo. Até chegaram quando vocês pesquisarem a história dela, vocês vão ver que pessoas falavam que ela era bruxa por ela estar ali escrevendo e estar compartilhando, né, mostrando a realidade de uma mulher preta periférica no Brasil, que naquela época e até os dias de hoje as políticas públicas não tendem a evidenciar, a prestar atenção na gente, né, que eles tratam a gente como minoria, só que se a gente for observar, Salvador mesmo a maior população é periférica, então somos a maior quantidade e somos os menos favorecidos em relação à vivência mesmo, sabe? E ela mostra muito isso. Em relação à fome, quando ela traz, ela fala até que ela pegava os ossos que os açougueiros jogavam no lixo. Ela pegava esses ossos, tentava limpar ao máximo para poder dar o de comer para os filhos, que é o que faltava. Ela não tinha alimento. E ela mostrava que ela ficava muito triste com aquela situação.
E quando ela ficava doente, que ela não podia ir catar papel para poder trabalhar, e ela ficava assim imaginando o que é que eu vou dar de comer, né, para os meus filhos vão passar fome. E aí ela mostra esse repúdio. E, gente, é um livro muito lindo. Você lê e você vai sentindo a dor dela. É uma dor que é dela, é uma dor que é nossa, porque tem cenas assim que ela retrata que, como é 1900, quando eu comecei, eu falei 1955, que é a primeira página do livro dela. Começa daí. Mas é uma realidade que a gente vê até hoje. Não mudou. A gente vê um colega nosso, exemplo, eu sou estudante de um colégio público. Eu sei que tem muitos colegas meus que vão pro colégio só para poder se alimentar, porque em casa falta. E aí, às vezes, a gente vê que aquilo ali que está sendo retratado em 1900 e bolinhas, eu ainda vivo no dia de hoje. E isso é bem complicado. Perfeita. Qual é o seu nome, Rainha? Qual é o seu nome? Como? Yasmin, arrasou. É isso aí mesmo, né? É um retrato, né, Yasmin, de uma realidade que a gente vivencia ainda nos nossos dias atuais, infelizmente. E é isso, essa coisa da própria comunidade também, né, causar esse estranhamento quando tem alguém que faz algo diferente ali daquela rotina, né, daquele contexto que é tão violento, que às vezes o que parece é que a gente tem que permanecer imersos e imersas nesse processo de violência, né? Como se nós não pudéssemos buscar outras possibilidades, mas isso está muito ligado justamente a esse estigma mesmo, a essa violência, essa perversidade, de que nós não podemos sair do lugar, tem que ficar ali estagnado, né? De ter que ficar estagnada, de que realmente o contexto é esse, a realidade é essa e pronto, acabou. Que até entre nós causa estranhamento quando faz diferente, né? Mas o fazer diferente também quando tem oportunidade de fazer diferente, né? Porque não é uma questão também de só interesse próprio, né? De esforço individual, de mérito, né? A gente está falando também da oportunidade que a gente tem de pensar em outras possibilidades e querer também que isso reflita nos nossos e nas nossas. Muito massa, viu? Você arrasou. Recomenda, né? A leitura, com certeza, não tem dúvida disso. Então, galera, bora pegar aí, ó, comer essa literatura, porque ela é babadeira e fala muito com a gente, fala muito, né, na nossa realidade, certo? Uma outra passagem também que me marca muito no livro da Carolina, a gente vai dando alguns spoilers, né, porque não vai dizer que o livro todo é muita coisa, gente, muito babado. Mas ela fala, né, que apesar desse processo todo, né, de desigualdade e de violência, ela fala muito da gente ter que mesmo reacender essa chama, né, de acreditar. Ela diz, eu fiz uma reforma em mim, quando ela já vai lá finalizar o diário. E aí você lembra, né, chega daquela risada, você lembrou daquela passagem. Ela diz, eu fiz uma reforma em mim. Eu quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção, com mais afeto, né? Eu quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Ela dizia ainda, quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Então é uma coisa assim, né, que mesmo naquela situação toda, ela ainda conseguia pensar, né, no outro e na outra. Pensar nas crianças, pensar, principalmente porque ela tinha 3 filhos, né, que também estavam ali imersos naquele contexto todo, que ela dizia, né, que ao invés ela queria xingar, mas ao invés de xingar, ela escrevia. Né? Então, quando você pensar assim, né, quer dar lá escreve, registra, né? Faz isso. Eu faço isso, tem alguns contextos que me deixam assim mal, né? Então, uma forma, quando eu vejo, né, no processo às vezes de silenciamento, de alguém tentar me calar de alguma forma, eu busco como estratégia de não, né, silenciar, escrever, né? Então, eu escrevo, eu digo que escrevo palavras na várias doçuras justamente porque a gente tem que, de alguma forma, buscar ali aquela válvula de escape, né? A gente precisa sair desse lugar, não podemos mergulhar. Então, Carolina e a sua literatura, né, são inspirações. E são inspirações porque, dentre outros aspectos, ela vai nos provocar mesmo a acreditar no nosso potencial, assim como ela fazia com os filhos dela, né? Que ela dizia, ela afirmava as habilidades dos filhos. E aí eu já estou indo porque
A Carolina, né, tá deixando já, vai ter que deixar com gosto de quero mais, porque o tempo corre, a gente tá falando de uma coisa que é tão massa, mas a gente tem que parar. Mas é dizer isso, né, que Carolina, deixar marcado isso, a Carolina, ela contribuiu para uma favela, né, para que a favela saia desse anonimato, do desconhecido, dos esquecidos, dos descrentes em si. Ela também provocou governantes, ela também provocou figuras públicas. Ela foi negada no Brasil. As obras dela não foram aqui, né, respeitadas, reconhecidas como importantes. Ela teve que... O exterior, né, fora que teve esse reconhecimento, né, onde o quarto de despejo Diário de uma Favelada, mais de 100 mil exemplares, né, foram publicados só fora daqui. Né? E depois desse boom todo é que veio ter um mínimo de reconhecimento. Hoje, por exemplo, essa obra da Carolina Maria de Jesus, ela é muito também cobrada em vestibular. Então a galera aí que está nessa pegada, né, preparatório de vestibular, se liga, porque no Enem a gente tem também conteúdo, né, que vai trazer aí a obra da Carolina Maria de Jesus. Então, quarto de despejo de Áudio Favelada acabou, né, viu assim, não tem jeito mesmo, né, a mulher barril dobrado mesmo, a gente vai ter que repensar mesmo a nossa prática racista, sexista, né, contra essas mulheres que são maravilhosas. E aí é tema também de vestibular. Então, galera, vocês que estão aí, é terceirão, é? Terceirão, aê! E só quero, para colocar uma reticência na nossa conversa, dizer isso, né? Que esse descaso que aconteceu lá com a Carolina, infelizmente, tomba outras Carolinas. As netas de Carolina, por exemplo, elas fazem campanha na rede social pedindo, né? Elas dizem, eu não quero dinheiro, mas elas dizem que ainda vivem a realidade do quarto de despejo lá onde elas moram. E elas estão fazendo campanha para poder receber doação de alimento. Tá? A Adriana, por exemplo, ainda ontem eu falava com ela no WhatsApp e ela passou, eu quero registrar aqui nesse espaço também, né, que as pessoas, né, que possam se sensibilizar, que também possam fortalecer essa luta, né? Elas que estão nesse processo ainda lutando também para ter direito aos direitos autorais da avó. Elas estão fazendo campanha para receber doação de alimentação, certo? Tem um site que ela diz que você já compra a cesta básica, tá? E faz todo o trâmite lá de pagamento, registra o endereço que está aqui comigo. Quem tiver, inclusive, interesse, puder, me procurem, que eu vou passar os dados, o endereço, o telefone. E vocês, a cesta básica, ela colocou lá, né, que é R$273, ela printou para mim, mandou, né? E aí, quem puder fazer, né, fortalecer essa campanha aí para as netas de Carolina, tá? E aí eu tô colocando isso como um compromisso também, depois que eu conheci a história delas lá, naquele encontro que eu participei, o encontro de mulheres negras, onde ela foi também uma das convidadas, a Adriana, né? Que foi promovido pela a Marta Rodrigues, no CONEM, né? Que é a coordenação de entidades negras, né? Daqui. Ela falou a história e eu me sinto também me impulsiono por um compromisso ético, político e afetivo também com a história dessas mulheres. Porque assim como acontece com a família de Carolina, acontece também com a nossa, acontece comigo. Eu sou escritora, eu penso muito nessa coisa dos direitos autorais da minha obra, né? Do que as pessoas também podem fazer com o meu livro, que é um e-book que está aí circulando em rede social, entende? Infelizmente, Carolina faleceu pobre. Então, é uma pessoa que ela ganhou os holofotes, né, naquele momento, mas quem se beneficiou e se beneficia até hoje da sua obra não é ele nem a sua família. Então, é deixar registrado isso, né, dizer que nós precisamos mesmo não desistir dos nossos sonhos, essa juventude aí, que é uma juventude massa, uma juventude que eu sei que tem propósito, que tem ideais, né, e que vai ultrapassar esse terceirão, se não for para inserção na universidade, mas que projetem, que sonhem, que façam, que tenham mesmo perspectiva de vida. Porque lá, o quarto de despejo da época de Carolina ainda é também o quarto de despejo em muitas das nossas quebradas. Mas nós temos pessoas, avós, tias, irmãs, bisavós, tá? Eu conheci Bisa, não sei se todas vocês conheceram todos, mas que nós possamos também valorizar cada um e cada uma que vem antes de nós. Porque para a gente estar aqui hoje, por exemplo,
essas pessoas sangrarem, como a Rebeca traz, né? Com as meninas aqui na fala, na apresentação, nesse posicionamento artístico, cultural, político, que cada sangue derramado a gente tem que honrar. Temos que honrar os nossos e as nossas, certo? Está aqui sentadinho, todo mundo linda e preta, lindo e preto, maravilhosas e maravilhosas. Alguém sangrou, chorou, né? Sofreu, não dormiu à noite, né? Tem passado por poucas e ruins, muitas e ruins, para garantir a gente uma vida com dignidade. Então sigamos na luta honrando, né, os nossos e as nossas ancestrais, certo? E Carolina Maria de Jesus vive? Vive. Presente? Presente! Ei, que lindeza de mar. Obrigada. Que potência, né? Vamos armar aqui a foto. Vamos lá, bora armar a foto. Vamos na foto. Cadê a equipe de mediação? Deixa eu dizer, eu estou transmitindo aqui no meu Instagram. Vocês que são aí os redes sociais blogueirinhos, @Gilmara Silva Consultoria. Localiza ela e manda aí, ó, que eu vou seguir vocês também, viu? Consultoria. Aproveito aqui para fazer também um pedido para vocês. Marquem @Flipelô. Isso. A maravilha. Olha a galera. E como eu também não podia deixar de ser, né? @Rebeca Tarek, que daqui